Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe, mais um vídeo. Hoje nós vamos corrigir mais um simulado do projeto V11 aí, para a PRF, Projeto Missão. E vamos lá, mais um simulado de física, né? Então, bora lá. Pessoal, é o seguinte, nós tivemos aí, aqui, vamos lá. Inicialmente, essas três primeiras questões, tá? Questão 33, 34 e 35 são referentes a esse sistema aí de transporte, né? Uma correia transportadora, basicamente, tá? Então, a questão diz o seguinte: a esteira transportadora, como mostra a figura, é um dispositivo em que o seu funcionamento, basicamente, consiste na rotação de duas polias perfeitamente acopladas por correias, em que uma das polias é acoplada a um eixo do motor. Então, o que acontece, pessoal? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: eu tenho um sistema em que uma polia está acoplada ao eixo do motor, tá? E as duas polias, né? Uma que está aqui, ó, tá? Uma no motor, ok? Uma no motor. Ah, e a outra, opa, e a outra que está aqui na na ponta da correia, tá? Elas estão acopladas. Então, essa polia está acoplada a essa por meio de uma correia, e essa polia aqui está acoplada no motor por um eixo. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que lembrar dos conceitos básicos de acoplamento, tá? Em movimento circular, quando se trata disso daqui. Sistemas acoplados por eixos, ou seja, quando eu tenho uma polia acoplada em um eixo ao motor, no caso, ambos têm a mesma velocidade angular ou a mesma frequência. Tá? Então, você tem que ficar ligado nisso. Polias acopladas por eixos, ou seja, você tem um eixo aqui, tá? Aí tem uma polia aqui e tem um motor aqui, tá? Um motor aqui. Então, você tem acoplamento aqui. O que acontece? Se o motor girar a 700 Hz de frequência, significa que a polia que está acoplada por eixo vai girar a também 700 Hz. Todo mundo gira com a mesma frequência, tá? Embora a velocidade tangencial da polia vai ser maior por causa do seu raio, devido ao seu raio. Porque quanto maior o raio, maior a velocidade tangencial, ok? Agora, acoplamento por correia, aí vai depender do raio, tá? Das polias. Se os raios forem diferentes, a gente vai ter nós vamos ter frequências diferentes também, tá? Aqui não vai ser o caso, porque como vocês podem ler na questão, você tem o mesmo diâmetro, o mesmo raio, então elas vão girar com a mesma frequência. Então, se aqui gira com 700 Hz, por exemplo, no motor, a polia de cá vai girar 700 Hz e a polia de cá também vai girar 700 Hz, porque todo mundo tem o mesmo diâmetro ou o mesmo raio. Tudo bem? Então, olha só, esse sistema é envolto por um material aderente, como, por exemplo, borracha, que possui certo atrito em sua face para poder transportar com segurança determinados materiais. Considerando que o sistema apresentado seja composto de um motor cuja rotação máxima, cuja rotação é de 60 RPM, que as polias têm o mesmo diâmetro, igual a 20 centímetros, que o material aderente que envolve a correia tenha coeficiente de atrito estático e cinético, respectivamente, igual a 0,8 e 0,5, que π seja igual a 3,1, que a aceleração gravitacional seja igual a 10 metros por segundo, julgue os itens a seguir. Bom, primeiro item, a velocidade da esteira nas configurações descritas é de aproximadamente 4,5 km por hora. Pessoal, o que pediu aqui? Pediu a velocidade da esteira. Notem que o seguinte, o que está acontecendo, né? Vamos pegar aqui na essência do negócio. Você tem uma polia aqui, tá? E tem outra polia aqui acoplada ao motor. Então, você tem aqui o motor aqui, o eixo, tá? E essa polia acoplada ao motor. E aqui você tem a, a borracha lá, né? Que é o meio aderente. O que acontece, pessoal? A velocidade da esteira, ela coincide com a velocidade tangencial da polia, tá? E como é um sistema perfeitamente acoplado, todos vão ter a mesma velocidade.
Então, não cabe aqui, por exemplo, esse cara tem uma velocidade aqui tangencial e outra aqui. Ah, Felipe, mas e se os raios fossem diferentes? Não importa, se os raios fossem diferentes, também seria a mesma velocidade tangencial. O que mudaria seria a velocidade angular ou a frequência. Mas o primeiro caso que você tem que entender é que a velocidade tangencial da polia que está acoplada ao motor vai ser igual à velocidade da correia. Então, o primeiro caso é esse: achar a velocidade tangencial da polia que está acoplada ao motor, pois essa velocidade tangencial vai ser a velocidade da correia. Tudo bem? Então, achando a velocidade tangencial aqui, você vai achar a velocidade da correia. Beleza? Mas, Felipe, como é que a gente acha essa velocidade? Vou explicar para vocês, tá? Essa velocidade, pessoal, tangencial, você pode encontrar de duas maneiras: velocidade angular vezes o raio, ou 2π vezes R vezes F, que é a frequência. Tudo bem? Felipe, quando é que eu uso a primeira? A primeira, pessoal, é quando você não tem rotação, quando o pessoal não te dá alguma informação sobre número de voltas por unidade de minuto, por segundo, enfim. Então, você usa a primeira. A segunda, como já te deu frequência, você vem para ela, tá? Mas, assim, a maioria das questões vai te dar aí frequência, então você vai conseguir utilizar essa daqui sem problema nenhum, como deu aqui. Mas, fiquem atentos a algumas coisas. A física ela é sempre desse jeito, ela sempre te traz ali alguns pormenores e que geralmente nós nos esquecemos e acabamos errando a questão por causa de bobagem. Então, o que você tem que entender aqui? Essa frequência, pessoal, ela não pode ser dada em RPM, tem que ser sempre dada em Hertz. Tá? Esse raio tem que ser dado em metros, beleza? Para que a velocidade sua saia em metros por segundo. Ô, Felipe, mas e se eu quiser que saia em quilômetros por hora? No final, você pega e transforma, multiplica por 3,6, você vai encontrar em metros por segundo. Mas, para que a velocidade saia numa unidade de medida correta e que você consiga trabalhar, você tem que colocar aqui em hertz e em metros. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque sua frequência aqui está em RPM, rotações por minuto. Se você jogar aqui em RPM, vai dar errado. Então, o que você tem que fazer aqui? Transformar esse cara para RPM. Como é que eu faço isso, Felipe? É só você lembrar que 1 Hz é a mesma coisa que uma rotação por segundo. Tá? Uma rotação por segundo. Então, eu tenho que transformar rotações por minuto para rotações por segundo. Pessoal, eu tenho o quê? 60 rotações por minuto, correto? 1 minuto são quantos segundos? 1 minuto são 60 segundos. Então, se eu quiser transformar RPM para Hertz, ou para rotações por segundo, basta dividir por 60. 60 dividido por 60, pessoal, vai dar quanto? Uma rotação por segundo, que é a mesma coisa que 1 Hertz. Então, 60 RPMs é a mesma coisa que 1 Hertz. Então, já sei que 60 RPMs é a mesma coisa que 1 Hertz. Tá? Vamos colocar essa informação aqui, que ela é importante. Tá? Então, 60 RPMs, RPM é igual a 1 Hz. Tá? Já fiz a transformação da frequência. Outra coisa que você tem que ficar ligado. Eu não te dei raio, te dei diâmetro. O aluno mais desatento, mais afoito, ele pode entender isso aqui como raio, jogar os 20 centímetros direto. Pode até transformar ele para metro, mas aí ele vai e joga 20 centímetros aqui direto. Cuidado! O raio, pessoal, é a metade do diâmetro. Então, na verdade, o meu raio, ele não é 20 centímetros, ele, na verdade, é 10 centímetros. Aí eu já vou transformar ele para metros, dividindo por 100. Vai dar quanto? 0,1 metros, tá? Então, esse é meu raio, 0,1 metros. Então, com isso, eu consigo achar a velocidade tangencial da polia que está acoplada ao motor, e essa velocidade tangencial vai ser a velocidade da minha esteira. Então, vamos lá. Velocidade tangencial da esteira vai ser igual a 2 vezes π, já me deu, a questão me deu aí, que é 3,1, vezes o raio, que é a metade do diâmetro, ou seja, 10 centímetros, 0,1, tá? Vezes a frequência, que é 1.
Então, a velocidade vai ser igual a 6,2 vezes 0,1, 0,62 metros por segundo. Essa é a minha velocidade, tá? Só que notem que a afirmação da assertiva 34 está em quilômetros por hora. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse valor aqui e multiplicar por 3,6, tá? 0,62 vezes 3,6 vai dar 2,23. Então, na verdade, a minha velocidade é 2,23 quilômetros por hora. A afirmação foi de que a velocidade da esteira nas configurações descritas é de aproximadamente 4,5. Isso aqui está errado. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é a questão 33, perdão. Questão 34. A questão 34 já fala de que um objeto de massa de 20 quilos ele está em repouso em cima da esteira e sofre uma ação da força de atrito igual a 160 newtons. Bom, pessoal, aqui é um caso clássico de força de atrito, tá? Simplesmente isso. Você vai determinar a força de atrito a qual a caixa aí está sujeita, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Simplão. Força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Felipe, a questão informou dois coeficientes de atrito. Qual que eu uso? Ora, a caixa está em repouso em cima da esteira. Dessa forma, eu vou usar o coeficiente de atrito estático. Tá? Ô, Felipe, mas a esteira não está em movimento, não tem uma força gerada ali e tal. Pessoal, aí já estamos extrapolando. Tá? Não falou nada disso. Só perguntou o seguinte, qual que é a força de atrito, tá? Sobre a caixa, no caso, quando a caixa está sobre a esteira, só. Não levou em consideração o movimento da esteira, possíveis acelerações, não levou nada em conta disso, só quer saber a força de atrito estática. Tá? Então, para isso, nós não vamos nos ater a esses detalhes que poderiam ser cobrados, mas não foram. Tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Força de atrito estático é igual a normal vezes coeficiente de atrito estático. Como aqui a gente tem uma superfície plana e eu não tenho ninguém puxando a caixa para cima ou empurrando a caixa para baixo, a normal vai ser exatamente igual à única força que está atuando sobre o solo, que é o peso. Então, você imagina, tem aqui, sobre o solo não, né, sobre a esteira. Você tem a esteira aqui, a única coisa que está fazendo força sobre a esteira é o próprio peso da caixa. Então, a caixa exerce uma força sobre a esteira exerce uma força sobre a caixa. Na verdade, a gravidade, né? Desculpa, a força gravitacional exerce uma força sobre a caixa e essa caixa empurra a esteira para baixo, a esteira empurra a caixa para cima. Então, a normal vai ser exatamente igual ao peso da caixa. Felipe, qual que é o peso da caixa? O peso da caixa, pessoal, é a massa dela vezes a gravidade, ou seja, 20 vezes 10, ou seja, 200. Qual que é o coeficiente de atrito estático? É 0,8, tá? 0,8. 0,8 vezes 200, eu vou ter 160 newtons. Essa é a força de atrito a qual a caixa está sujeita ali em cima da esteira. Pessoal, aqui só uma curiosidade, tá? A força de atrito coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético para uma mesma superfície. Tá? Então, não se estranhem quando vocês encontrarem diversas informações falando a mesma coisa. Você sempre vai contar assim, o atrito estático 0,6, o atrito cinético 0,4, atrito estático 0,5, atrito cinético 0,3. Por quê? Para uma mesma superfície, o atrito estático ele é sempre maior do que o atrito cinético. Tá? Essa curiosidade eu falo para vocês porque isso pode ser questão de prova. Tá? Isso pode ser questão de prova, então não se esqueça. Felipe, é sempre. Eu tenho uma mesma superfície, atrito estático vai ser sempre maior que o atrito cinético. Acabou. Show? Vamos lá. 35. A velocidade angular das polias é igual à velocidade angular do motor. Então, a 34 está certa e a 35 também está certa. E por que é isso aqui, pessoal? Porque é o seguinte, as polias têm mesmo diâmetro, tá?
e uma polia, e a polia que está gerando o movimento do sistema, está acoplada ao motor por eixo. Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem o seguinte, você tem o motor aqui, esse aqui é o motor, aí você tem um eixo aqui ligado à polia, beleza? E aqui atrás, né, porque não dá para ver aqui, mas aqui atrás você tem a outra polia, só que os raios e os diâmetros são os mesmos. Então, o que acontece? A velocidade angular, o W, vai ser igual tanto do motor quanto da polia, assim como da outra. Por quê? Porque os raios são todos iguais. Então, aqui está correto por causa disso. Agora, cuidado. Se o raio da polia do motor fosse diferente do raio da outra polia, aí as velocidades angulares seriam diferentes. Ô Felipe, velocidade angular acompanha raio? Quando eu tenho acoplamento? Sim. Frequência acompanha raio? Também. E velocidade tangencial? Não. A velocidade tangencial no acoplamento, tá? No acoplamento, cuidado, viu? No acoplamento, a velocidade tangencial é igual. Agora, a velocidade tangencial do motor, do eixo do motor e da polia, aí elas são diferentes. Porque aí você tem um raio maior, você vai ter uma velocidade tangencial maior. Show de bola? Mas a questão 35 está correta. Tranquilo? Show? Então é isso. Vamos para as questões 36 e 37. Bora lá. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Questões 36 e 37. Em certa situação, uma pessoa com uma altura de 1,7 metros de altura atira obliquamente. Então, você tem o seguinte, pessoal. Uma pessoa aqui, tá? Aqui está a linha do solo. E tem uma pessoa de 1,70 m que vai atingir obliquamente uma pedra. Ou seja, essa pedra vai fazer isso daqui, tá? Com um ângulo de 30 graus em relação à horizontal, tá? Ou em relação ao Sol. Desconsiderando possíveis atritos e assumindo que a aceleração gravidade tenha valor gravitacional, tem esse valor aqui, julgue os itens a seguir. A pedra cai no solo com a mesma velocidade que foi atirada pela pessoa. Pessoal, o movimento oblíquo, ele é um movimento espelhado, tá? Ou movimento simétrico. Como assim, Felipe? O movimento oblíquo, o que acontece, né? Vamos dizer assim, na primeira metade dele, é o que acontece na segunda metade dele, se a gente considerar o solo como partida da pedra ou do objeto. Só que notem que o que acontece aqui? Aqui, pessoal, tem um trecho maior de queda devido à altura da pessoa. A pessoa, ela vai atingir a pedra, né, lá do alto dos seus 1,70, não sei, de uma certa altura. A pessoa não vai conseguir atingir a pedra deitada assim e jogar, né? Então a pessoa está lá, em pezona, vai tirar a pedra lá para frente. Notem que é o seguinte, a velocidade aqui, tá? Aqui, ó, a velocidade aqui e na mão da pessoa, essas sim, são iguais. Só que ao chegar no solo, pessoal, eu tenho uma altura de queda maior. Então, essa pedra ela vai ter mais acesso à aceleração gravitacional e, por isso, vai acabar atingindo o solo com uma velocidade maior do que ela foi lançada. Então, a 36 afirma que a pedra cai no solo com a mesma velocidade que foi atirada pela pessoa. Isso está errado. Por quê? O movimento oblíquo ele é simétrico. Só que, como aqui eu só tenho essa simetria aqui até aqui, vai chegar nesse ponto, né, em que ela vai cair e ela vai ter um aumento de velocidade que não vai ser a afirmação que a 36 fez. Então, essa questão 36 está errada, tá? A 37 diz que a componente vertical inicial da velocidade inicial da pedra é igual ao produto da velocidade da pedra pelo seno de 30, e a componente horizontal da velocidade da pedra
é constante em todo o período do movimento. Está errado ou está certo? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, componente vertical da velocidade inicial da pedra. Qual que é? É essa daqui, né? É essa daqui. Ou seja, o VY, tá? E como é que a gente calcula o VY, pessoal? Justamente pegando a velocidade da pedra e multiplicando pelo seno de 30 graus. Exatamente isso, é uma componente da velocidade, né? Felipe, por que a gente faz isso? É porque é o seguinte, pessoal, a velocidade no movimento oblíquo, ela é uma velocidade diagonal. Só que essa velocidade diagonal não serve para nada para a gente. E se a gente usar essa velocidade diagonal, eu não vou conseguir resolver nenhum exercício. Então, o que a gente faz? A gente decompõe. O que é decompor uma velocidade? A gente acha a componente horizontal e acha a componente vertical. E transforma o movimento oblíquo em dois. Um movimento é na vertical, é assim, e outro é na horizontal. Com isso, a gente consegue definir alcance, altura, tá? Que de outra maneira a gente não conseguiria. Então, pessoal, para determinar de fato VY, que é a velocidade vertical, a gente pega a velocidade e multiplica pelo seno de 30. Então, está correta a primeira afirmação. E a segunda diz que a componente horizontal da pedra é constante em todo o período do movimento. Isso está correto também. Por quê, pessoal? No movimento da horizontal, no movimento da vertical, desprezando o atrito, eu tenho aceleração gravitacional, que faz a pedra aumentar, né, ou diminuir de velocidade. Já na horizontal, eu não tenho nada. Eu não tenho nada que impeça a pedra de aumentar a velocidade nem diminuir. Ah, mas Felipe, quando eu jogo uma coisa, ela cai no chão, ela para. Ela para, mas ela para por quê, pessoal? A gravidade puxou ela para baixo, ela encontrou o obstáculo que é o chão, e aí parou, né? Então, só por isso. Mas, ô Felipe, e se eu desconsiderasse a resistência do ar? Essa pedra ia continuar para o resto da vida? Se você pegasse uma pedra, né, e conseguisse jogar ela de forma totalmente horizontal, e não tivesse resistência do ar, ela ia ficar assim pro resto da vida. Exemplo, as próprias sondas que vão para o espaço. Como lá não tem nenhuma resistência, não tem nada que atrapalhe o movimento, você joga uma coisa lá no espaço de forma horizontal, né, sem aceleração gravitacional, ela vai continuar indo por todo o horizonte. Quando é que ela desvia da sua rota? Quando ela tem uma força gravitacional. Tá? Ela vai acabar desviando da rota dele. Show de bola? Mas é esse o fato. Então, correto, 37. Componente vertical da velocidade inicial. Por que ela fala inicial, pessoal? Porque aqui, essa pedra vai ser freada pela aceleração gravitacional. Então, com o passar do tempo, até chegar nesse ponto aqui, a velocidade vertical vai ser zero. Nesse ponto aqui, só vertical. A horizontal, a mesma coisa, tá? Então, ao chegar aqui, a velocidade vai ser zero. Então, ela inicial aqui, ela é V vezes seno de 30, tá? E aqui ela chega a zero, por isso que ela fala inicial. Então, a componente vertical da velocidade inicial da pedra é igual ao produto da velocidade da pedra pelo seno de 30. Isso está correto. E a componente da velocidade da pedra, a componente horizontal, é constante em todo o período de movimento, também está correto. Show de bola? Tranquilão? Pessoal, então, está aí. Essas são as respostas do nosso simulado aí para a PRF, Projeto V11. Espero que vocês estejam aí se dedicando. Bons estudos a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu!